Olá, eu sou Jessé Palma, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é noite de cura interior e eu quero conversar com você um pouquinho sobre o desânimo. Eu quero até ser um pouquinho mais específico, eu quero falar com você hoje sobre 4 passos para você vencer o desânimo. Eu quero basear a minha palavra hoje na história do profeta Elias, lá no capítulo 19 do livro de 1 Reis, no Velho Testamento, no versículo 4 em diante. Então, a palavra de Deus diz assim: E Elias se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, de um arbusto do deserto. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então deixa eu falar um pouquinho sobre o contexto dessa história. A rainha Jezabel já havia matado muitos profetas e ela agora ameaça matar a Elias. E ela manda dizer a Elias que ele não ia ficar vivo por 24 horas, que no dia seguinte ele já estaria morto. Aquela palavra de Jezabel causou medo sobre o profeta Elias. O grande profeta Elias sentiu medo naquele momento. O sentimento de medo, ele é comum a todas as pessoas, não importa se você é super espiritual ou se você está começando agora. Se você é uma pessoa que frequenta a igreja, somente frequenta a igreja, ou se você é um grande pastor que tem uma grande unção, o medo, ele é comum a todas as pessoas. O profeta Elias, diz a palavra de Deus, ele temeu tanto que ele fugiu. No verso 3 do mesmo capítulo diz que ele se levantou e para escapar com vida, se foi até Berseba, deixou o auxiliar dele na cidade de Berseba e foi ao deserto, caminho de um dia. Então, olhe só que o medo ele causa essa vontade de fugir. Às vezes os problemas que nós estamos enfrentando é tão grande, é tão monstruoso aos nossos olhos que nós temos vontade de fugir. E o medo nos leva para o deserto. O medo nos leva ao lugar seco. O medo nos leva ao lugar árido. E o medo nos leva ao desânimo. A Bíblia diz que Elias ficou tão desanimado que ele pediu a morte a Deus. No versículo que eu li, no versículo 4, diz que ele disse: Senhor, já basta, toma minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então, Elias naquele momento ficou profundamente desanimado, podemos dizer que ele entrou até mesmo numa profunda depressão, a ponto dele pedir a morte a Deus. O desânimo, ele realmente nos joga no chão. O desânimo, ele deixa as nossas mãos amarradas, os nossos pés presos, os nossos olhos cegos, os nossos ouvidos surdos, porque o desânimo não nos deixa ouvir o que Deus está falando, o desânimo não nos deixa ver o que Deus está fazendo, o desânimo não nos deixa fazer nada porque nossas mãos estão amarradas e nem tomar nenhuma atitude porque os nossos pés estão aprisionados. Mas essa história do profeta Elias vai nos dar 4 passos para vencermos o desânimo. O que é interessante nessa história é que depois que Elias pediu a morte, ele se deitou embaixo de um arbusto, de um zimbro ali do deserto e dormiu. E de repente ele foi despertado por um anjo. E o anjo disse para ele assim: Elias, fica de pé, levanta, faça alguma coisa, né? Levanta-te. E aí o anjo diz para ele assim: levanta-te e come,
porque muito comprido te será o caminho. É como se o anjo estivesse dizendo para ele assim, não desanima não, porque tem muita coisa para ser feita. Não desanima não, porque você ainda vai trilhar um longo caminho. Tem muitas profecias para serem ditas, tem muitas palavras que precisam ser ditas, muitas pessoas que precisam ser abençoadas. Então não desanima não, se prepara, se fortalece, porque muito comprido será o teu caminho. Então olha, não desanima não, não abaixa a sua cabeça por nada não, não desanima não, porque você tem muita coisa para fazer, você tem muitos projetos pessoais para você desenvolver, você tem muitos projetos do Senhor na sua vida para você desenvolver. Então não desanima não, levanta-te, porque muito comprido é o teu caminho, é muito longo a tua estrada, tem muita coisa para ser feita. E nessa história do profeta Elias, nós vamos ver 4 passos que nós vamos aplicar na nossa vida para a gente vencer o desânimo. E o primeiro passo está logo no comecinho da história, no verso 4, quando ele, debaixo lá do zimbro, do arbusto, ele pede a morte. Esse pedir a morte está realmente expondo o desejo dele naquele momento. Como eu disse, ele ficou tão desanimado que ele pediu a morte. Mas ele pediu a morte a quem? A Deus. Então foi uma oração que ele fez. O primeiro passo para nós vencermos o nosso desânimo está em orar. Em contar a Deus o que nós estamos sentindo, em contar a Ele que nós estamos cansados, em contar a Ele que nós estamos desanimados, em contar a Ele que nós estamos aflitos, em contar a Ele que nós estamos angustiados, em contar a Ele que está doendo muito, em contar a Ele que estamos magoados, em contar a Ele que nós estamos feridos, em contar a Ele que nós estamos caídos, subjugados, machucados. Então o primeiro passo é falar com Deus, é entrar na presença de Deus, é falar com Ele. Elias imediatamente se deitou ali embaixo daquele zimbro e a primeira coisa que ele fez foi orar. Mesmo que a oração dele tenha sido a oração muito estranha aos olhos de muita gente. Muita gente vai dizer, como assim, não é? Como é que pode um profeta pedir a morte? Mas era o que ele estava sentindo naquele momento. Naquele momento ele precisava dizer isso a Deus, Senhor, eu não aguento mais, já basta. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Então, você quer vencer o desânimo? Está desanimado, está frustrado, está cheio de dores, cheio de feridas, magoado? Primeira coisa, ore. Conte a Deus o que está acontecendo na sua vida. No Salmo 61, Davi diz assim, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Perceba que Davi está contando a Deus que o coração dele está abatido. E aí ele pede, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Então, às vezes, é muito importante contar para Deus aquilo que está dentro do seu coração. Davi disse, o meu coração está abatido. Elias, o grande profeta Elias, ele disse, Senhor, basta, eu não aguento mais, tira a minha vida. Então, o primeiro passo para se vencer o desânimo é contar para Deus o que está acontecendo na sua vida. É contar para Ele que o coração está batido. É contar para Ele que você já não aguenta mais. É contar para Ele que você está se sentindo desanimado. É contar para Ele aquilo que está acontecendo na sua vida. Quando Elias contou isso, quando Elias fez esta oração, ele estava tão desanimado que ele chegou a adormecer embaixo daquele zimbro. E de repente ele sentiu alguma coisa cutucá-lo, não é? E quando ele olhou, era um anjo que estava do lado dele. E o anjo disse para ele assim, no verso 5 e no verso 6, o anjo disse para ele, levanta-te. E quando ele abriu os olhos, estava ali um pouco de pão, um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então, o primeiro passo é orar.
E o segundo passo é se alimentar do pão espiritual. O pão aqui na história de Elias é um pão sobrenatural, porque com aquele pão e com aquela água ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Então era um pão sobrenatural. E para nós precisamos nos alimentar do pão sobrenatural que é a palavra de Deus. Jesus no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 63, Jesus diz assim: a palavra que eu vos disse são espírito e vida. Ou seja, a palavra de Deus, ela é o pão que nos alimenta. A palavra de Deus é o alimento espiritual que nos alimenta. É a palavra que nos dá fortalecimento. Jesus também disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se o primeiro passo é orar, o segundo passo é se alimentar todos os dias. Todos os dias você, diariamente, você almoça, você toma seu café da manhã, seu café da tarde, seu jantar, sua ceia à noite, Enfim, nós estamos nos alimentando constantemente. E a palavra de Deus, ela tem que entrar no nosso coração também e alimentar o nosso espírito. Porque no momento do desânimo, no momento em que nós estivermos desanimados, nós vamos nos lembrar daquilo que a palavra de Deus falou conosco naquele dia, naquele instante, naquela semana, naquele momento. O anjo cutucou Elias e falou para ele assim: aqui tem pão para você comer, come, levanta-te, come desse pão. E eu digo para você, se você quer vencer o desânimo, é muito importante que você se alimente da palavra de Deus. Além do pão que o anjo levou para o profeta, ele também levou água. No verso 6 também diz que Elias olhou, estava ali na sua cabeceira um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então aqui nós já temos o terceiro passo para nós enfrentarmos o desânimo, que é beber da água do Espírito. E isso é muito importante. Através da oração e através da palavra de Deus, nós bebemos da água do Espírito. A água, ela é retratada na Bíblia Sagrada como o Espírito Santo que vem trazer refrigério para nós. Sabe, às vezes nós estamos enfrentando tamanhos problemas, estamos tão machucados, tão feridos, e nós precisamos de refrigério na nossa alma. O que o salmista diz? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. E a gente está tão desanimado, tão machucado, tão caído, tão magoado, que a gente está olhando para os lados e não consegue ter forças para lutar. Tamanho tem sido as desilusões, as frustrações e os problemas que nós temos enfrentado. E isso nos joga no chão. Estamos desanimados. Não conseguimos levantar, não conseguimos ter foco nos nossos objetivos, não conseguimos caminhar, não conseguimos batalhar, não conseguimos guerrear, não conseguimos nada. Então o que nós temos que fazer? Primeiro passo, orar. Segundo passo, comer da palavra. Terceiro passo, beber do Espírito. Então no momento da oração em que você está contando para Deus o seu problema, já vai pedir: Senhor, traz da água do teu Espírito para saciar a minha sede espiritual. Traz da água do teu Espírito para que a minha sede, para que a tua água venha me refrigerar, me dar forças, me sustentar neste momento. E o quarto passo, para que nós possamos enfrentar o nosso desânimo, foi quando o anjo disse para ele duas vezes. A primeira vez no verso 5. O anjo tocou nele e lhe disse: levanta-te. E depois no verso 7, depois que ele havia comido, o anjo tornou segunda vez e disse para ele: levanta-te e come. Levanta-te e come. Então, além de orar, além de nós nos alimentarmos da palavra de Deus, bebermos do Espírito, nós também precisamos fazer a nossa parte,
que é nos levantar e caminhar. Nós temos que nos levantar, e isso é atitude. Atitude de orar, atitude de ler a palavra, atitude de se fortalecer, atitude de levantar a cabeça, atitude de respirar profundamente, atitude de dar uma palavra de agradecimento a Deus, atitude de dizer: Senhor, eu não aguento mais, atitude de levantar a cabeça e ir em frente, atitude, ação. Muitas vezes nós queremos que Deus faça algo na nossa vida, mas nós também precisamos entender que 50% da ação é de Deus, os outros 50% é a nossa parte, nós é que temos que fazer. Você veja uma pessoa que está numa academia de musculação, por exemplo, ela vai chegar ali, ela vai até a academia, vai olhar para os pesos que estão no chão, mas os pesos não virão até ela e levantarão na mão dela para que ela consiga então desenvolver sua parte física. Ela tem que ir lá, pegar os pesos, fazer os exercícios, se movimentar, fazer uma série de exercícios aqui, fazer uma série de exercícios ali, tem que ir até a esteira, tem que se alimentar direito, tem que fazer A, B, C, um monte de coisas para que ela alcance o objetivo dela. Da mesma forma, nós estamos em parceria com Deus nesta situação. Então, quando estamos enfrentando um desânimo, seja por qual problema for, primeira coisa, ore. Você precisa orar. Você precisa contar para Ele o que está acontecendo. Segunda coisa, se alimente da palavra. Coma a palavra todos os dias. Se alimente dela todos os dias. Eu tenho por hábito guardar o versículo que eu leio todos os dias que Deus me falou, eu separo, guardo na minha agenda e durante o dia eu vou recordando aquele versículo. Beba do Espírito, peça para que Deus sacie a sua sede, te dê refrigério naquele momento. E finalmente tome a atitude, se levante, levante a sua cabeça, siga em frente, porque Deus é com você. E tem muita coisa que precisa ser feita no reino de Deus e na sua vida. Eu quero encorajar você nesta semana, que você dobre o seu tempo de oração. Se você não tem tempo de oração, separe um minuto no seu dia para que você fale com Deus. Mas se você já tem um tempo de oração, dobre o seu tempo de oração, dobre a leitura da palavra de Deus, busque o Espírito Santo, tome uma atitude de um verdadeiro guerreiro do Senhor e seja grandiosamente abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe.